Seja muito bem-vindo ao nosso aulão de dashboards com análises avançadas no Microsoft Power BI. Nessa aula eu quero te mostrar como é que você pode transformar relatórios simples, planilhas do Excel, em dashboards poderosos, relatórios altamente profissionais, utilizando a principal ferramenta do mercado, que é o Microsoft Power BI. E olha, para isso, você não precisa saber Excel, não precisa saber programação e nem ser de TI. Eu te garanto, tá? Porque através de um método simples, um método passo a passo baseado em 7 pilares, eu vou te mostrar como é que você pode transformar seus relatórios da água para o vinho. Então, se você quer aprender mais sobre relatórios interativos, dashboards de alto impacto que ajudam as empresas de verdade, parabéns, você está no lugar certo. Meu nome é Leonardo Karpinski e eu criei esse conteúdo aqui com o maior carinho para poder compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência de mais de 6 anos trabalhando com Power BI, executando projetos e dando treinamentos para grandes empresas, como 3M, Suzano, ArcelorMittal, Klabin, CBF, Prudential e muito mais. Eu já passei por mais de 100 empresas e já dei treinamento para mais de 35 mil alunos online, então eu posso te dar uma dica muito importante, tá? Invista nessa competência, nessa habilidade que é criação de relatórios e análise de dados. Porque hoje, mais do que um departamento nas empresas, a análise de dados virou uma competência muito requisitada pelas empresas. Toda empresa procura profissionais que tenham alta capacidade analítica, ou seja, que saibam analisar dados. Então, é um grande diferencial hoje, 2023 está aí, tá? E você tem que aprender a analisar dados, a melhorar sua lógica, a ter uma capacidade analítica para resolver problemas da melhor forma possível. Isso é o que vai fazer você crescer na carreira. Isso é o que vai fazer as empresas crescerem e, por consequência, você crescer, tá? Então você vai ver muitas pessoas, muitos profissionais hoje de RH, departamento como controladoria, financeiro, compras, comercial, engenharia, produção, TI, todos eles querendo aprender e se dedicando, nessa nova competência que é a análise de dados. Então não é mais somente TI, como era antigamente. Antigamente era somente TI, que fazia relatórios. Hoje não, tá? Hoje toda a área precisa ter pessoas que saibam analisar dados. Pode ser você, hein? Você pode ter um grande diferencial aí na sua carreira aprendendo Power BI junto comigo aqui. Então, estou muito animado com esse conteúdo, criei ele realmente com muito carinho, para que eu possa compartilhar com você essa experiência, e para trazer aqui uma novos conhecimentos que vão expandir a sua mentalidade. Beleza? Vamos começar então? Mostrando aqui para você alguns dashboards de diferentes áreas. Quero te mostrar que não tem área, não existe uma restrição de área. Você pode aplicar Power BI para qualquer área. Vamos lá? Bora! Então, se você nunca tinha visto um dashboard no Power BI ainda, dá só uma olhada nesse nível de dashboard. Olha só a quantidade e a qualidade das informações que você vai ter aqui num painel como esse, Em uma única tela, você tem aqui informações muito, muito importantes para o seu negócio. Por exemplo, aqui, uma área de vendas. Somente nesse quadrado aqui, nesse quadrante, aliás, nessa área aqui, olha o tanto de informação preciosa que a gente tem. A gente consegue bater o olho aqui e já ter um sumário executivo para saber qual foi o valor do faturamento, qual foi o melhor mês, como é que eu estou em relação ao ano passado, e se eu bati ou não bati a meta, tanto para o indicador faturamento, como para a margem bruta, como também para a quantidade de vendas e para qualquer outro indicador aí da sua área. Então, só de olhar aqui você já tem uma ideia, se meu negócio está bom, qual foi o meu melhor mês, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu cresci em relação ao ano passado, se eu não cresci, se eu bati a meta, se eu não bati. Então, olha o poder, Olha o poder. E tudo isso aqui eu vou te mostrar, como é que você pode criar do zero. Então, logo logo a gente vai começar a botar a mão na massa, mas eu quero te dar aqui uma ideia das possibilidades, do potencial que isso aqui vai te trazer para a sua área, para a sua carreira, tá? Então fica ligado aqui, porque é muito importante esses próximos minutos. Aqui na direita, tem uma análise de faturamento, por exemplo, por grupo de produto. Então imagina que nós somos aqui uma distribuidora de alimentos e bebidas. Quando eu coloco lá o mouse em cima, ele mostra inclusive a foto do produto. Olha que legal isso aqui, Olha que diferenciado. Fermento, óleos, análise de farinha. E se eu clicar, por exemplo, em farinha, ele filtra todo o restante, tudo, dinâmico, interativo. Com poucos cliques, você já tem aqui a informação que você precisa para tomar uma boa decisão. E não mais, ficar pensando e se ou
Acho que é isso. Acabou o acho. Acabou o achismo. Agora, ó, com dashboards como esse, é fato, é certeiro, né? Você tem a informação, você tem dado para saber tomar decisões e aí com isso, claro, alavancar o negócio. E como eu falei, se o seu negócio cresce, se a sua empresa cresce e se você ajudou a fazer isso, cara, é indiscutível que você vai ter reconhecimento, você vai ter o destaque que você merece, tá? Outra análise muito importante aqui, ó, na direita, que é análise de vendedores. No caso aqui eu estou comparando, né, vendedor por vendedor, se eles bateram a meta, se não bateram, qual o percentual da meta, né? Cara, isso aqui é realmente incrível, né? O dinamismo e o layout, né, que a gente trouxe aqui nesse dashboard, que faz o usuário olhar isso aqui e, cara, eu quero mais. Me conta mais. Dá vontade de parar aqui e olhar. Tá, vamos lá, começa a me explicar aí o que aconteceu. Ou me dá o mouse aqui que eu quero fazer sozinho, né? Porque é muito fácil o usuário fazer isso, né? Então dá aquele gostinho de quero mais e dá vontade de analisar dados. Ao contrário de uma planilha, né? De uma tabela toda sem vida, sem graça, cheia de número que você não entende nada. Então olha a diferença, né? Deixa eu avançar aqui, ó, mostrar mais algumas análises desse dashboard aqui que é fantástico, tá? Análise de realizado versus meta. Eu consigo bater o olho aqui de cara já e saber que em setembro eu não bati a meta. Ficou 1% abaixo da meta, né? Posso bater o olho aqui também, ó, e saber quais são os vendedores que mais ficaram longe da minha meta. O Felipe Gonçalves. E se eu clico no Felipe Gonçalves, que tem a pior diferença, né, para meta do realizado e da meta, eu tenho lá, ó, quais foram os meses que ele bateu e que não bateu e qual o percentual que ficou, né, em relação à meta. Agora, por outro lado, se eu for lá embaixo, ó, e olhar, por exemplo, a Carla Ferreira, eu vejo que ela foi muito bem, com exceção de agosto. Aí o que eu posso fazer? Eu como gestor, né, como supervisor ou como gerente. Vou sentar aqui com a Carla. Carla, me conta aí o que você fez, porque eu quero passar tudo que você aprendeu aqui, tudo que você executou. Eu quero pegar esse conhecimento e passar para o Felipe. Quero entender qual a diferença dos dois. Por que deu tanta diferença? Então vai sentar Carla junto com o supervisor, Felipe junto com o supervisor e vão, né, equalizar essa performance. Então a ideia é que a gente traga o Felipe mais próximo da Carla, né? Que ele aprenda a bater meta, que ele aprenda a vender para conseguir atingir o resultado, né? Então você consegue otimizar muitos processos, consegue melhorar a performance das pessoas olhando aqui, ó, e sabendo exatamente o que aconteceu e por que aquilo aconteceu, que é o mais importante, né? Outro ponto muito legal que eu gosto muito desse dashboard, ó, quando eu clico lá em julho, por exemplo, tá? Abre aqui um detalhe para mim, ó, um botão, para eu olhar a evolução diária daquele mês. Então vamos supor que a gente esteja, sei lá, em novembro de 2022, tá? Eu estou no dia 15 de novembro de 2022, vamos supor. Através dessa análise aqui, ó, eu consigo chegar lá no dia 15 e olhar meu passado, olhar para o que está para trás do dia 15 e saber, pô, com base nesse comportamento, eu não vou bater minha meta. Tenho que fazer alguma coisa. Ou seja, você age de forma proativa antes de esperar que o mês acabe. Você resolve o problema no meio do mês. Você vai melhorando aos poucos, né? E vai trazendo insights para os seus vendedores para que eles melhorem a performance e que você consiga chegar lá no final do mês com a meta atingida, né? Então é uma possibilidade que você tem aqui de todo dia ter o dado atualizado, o relatório atualizado, para que você possa então fazer essa análise e fazer correções. Fazer correções para que você então não espere o mês finalizar para aí olhar para trás e olhar, putz, realmente, não bateu uma meta. Aí já era, né? Se você esperava, já era. Então olha que legal, né? Vamos olhar aqui agora também, ó, uma próxima análise, que é uma análise muito, mas muito poderosa e que a gente vai utilizar bastante nessa aula, tá? Vai ser o nosso case aqui que eu vou montar com vocês, que é segmentação de produtos. Uma análise de Pareto 80-20. Vamos supor aqui que eu tenha, sei lá, 200 produtos. Como é que eu posso fazer para focar e para entender o comportamento dos meus principais produtos? Eu posso segmentar eles. E no caso, essa segmentação aqui, ó, utiliza o princípio de Pareto, né? Eu vou separar lá quais são os produtos que me trazem 80% do faturamento. E eu vou focar nesses produtos. Nesse caso, bateu na lata 20%. Famoso Pareto 80-20. Então eu vou focar nesses 20%. Porque os outros produtos me trazem apenas 20% do faturamento, me trazem o restante. Por que eu vou focar minha energia no que não é tão relevante? Então eu foco primeiro no que é mais importante, e aí eu sei então priorizar, né?
Eu consigo saber quais são os produtos que eu tenho que dar muita atenção. Então a gente vai analisar isso aqui, vou mostrar para vocês como criar essa análise no Power BI, tá? Do zero. Então você vai ver aqui quão simples que é. Claro que exige conhecimento aqui de alguns pontos mais teóricos que eu não vou conseguir explicar a fundo, mas você vai ver que não é difícil, tá? Que é simples você começar do zero no Power BI e criar um dashboard como esse. Outro ponto muito legal, isso aqui eu também adoro, olha só. Quero pegar aqui, por exemplo, a farinha de trigo, tá? Eu quero poder analisar quais são os produtos que mais saem junto com farinha de trigo. Ou seja, fazer uma análise de cesta de carrinho ou cross-sell. Muito usada no varejo. Mercado, por exemplo. Tem uma famosa história, né, do Walmart, onde na sexta-feira à noite eles perceberam que saía vendia muito junto, né, cerveja com fralda. E aí eles descobriram que é porque os pais iam na sexta-feira à noite comprar a fralda para os bebês, e como era sexta-feira, já pegavam cervejinha, né, pro final de semana, e aí saía muita compra cruzada, né, venda cruzada de cerveja com fralda. Aí o que eles fizeram? Do lado da cerveja, colocaram fralda, ou vice-versa, do lado das fraldas colocaram um stand de cerveja. E aí aumentaram ainda mais as vendas, né? Então, através de uma análise cruzada, uma informação lá, uma análise de dados realmente, né, o Walmart foi lá e conseguiu melhorar ainda mais o que já era bom, né? Essa análise, essa venda cruzada. Então eu cliquei aqui, por exemplo, em farinha de trigo, eu posso ver quais são os produtos que mais saem com farinha de trigo. No caso aqui, por exemplo, são os óleos, né? Então eu consigo olhar aqui qual o percentual de vendas que eu tive farinha e óleo juntos, né? Isso aqui é muito poderoso mesmo, tá? Na sequência eu quero mostrar mais uma análise, tá? Que é uma análise de segmentação de clientes. Segmentação de clientes. Pensa comigo, uma empresa que vende para todo mundo a mesma coisa a qualquer momento, acaba não vendendo nada. Acaba não tendo efetividade nas suas ações. Acaba não tendo efetividade nas suas campanhas ou promoções. Então qual que é a ideia aqui? Eu pegar meus 1.200 clientes que eu tenho aqui, ó, e segmentar eles em grupos. Qual regra que eu vou utilizar? Aí depende do seu negócio. Mas nesse caso aqui, ó, a gente usa uma regra baseada... Aliás, 3 regras, tá? Para criar uma segmentação baseada na recência, na frequência e no valor. RFV. O que é a recência, Léo? Quantos dias que foi a última compra do cliente? Há quantos dias atrás foi a última compra do cliente? Quanto mais recente, melhor. Tá? A frequência é quantas vezes que ele compra num certo período de tempo. Por exemplo, 12 meses. E o valor é quanto que ele gastou nos últimos X meses. Também, por exemplo, 12 meses. Então eu tenho uma segmentação baseada em 3 critérios. E eu pego esses 3 critérios e crio grupos. Tá? Tudo isso utilizando técnicas dentro do Power BI. Tá? Sem programação. Cara, é realmente muito legal mesmo, porque você com em pouco tempo, em poucas semanas, poucos dias, você consegue aprender a fazer isso aqui, ó. E isso traz um valor absurdo para os negócios, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, grupos, tá? Onde eu tenho meus clientes campeões, são os clientes que compraram mais recente, compraram mais vezes e pagaram mais. É o meu principal grupo, né? Os clientes que eu tenho que priorizar e que eu tenho que dar muita atenção. Assim como eu tenho aqui, ó, os clientes fiéis, que são os clientes que também gastaram bastante, também compraram bastante, porém não compraram há um tempo, há mais ou menos, sei lá, 60 dias, 90 dias. Não foi tão recente, basicamente é isso. Já aqui, ó, os potenciais, são esse grupo aqui, são os clientes que são recentes, porém ainda não compraram muitas vezes. Eles são potenciais fiéis. Então qual que é a ideia? Eu segmentar esse grupo para eu poder fazer campanhas diferentes, por exemplo, ó, para quem é novo, em relação a, por exemplo, os clientes que eu não posso perder. Concorda comigo que é diferente eu fazer uma campanha para um cliente que é recente, mas que gasta pouco, em relação ao cliente que gasta muito, mas que não compra há tempos? É diferente. Tá? É diferente. Eu tenho que fazer ele chegar aqui de diferentes formas, oferecendo diferentes produtos ou diferentes estratégias de venda para esses clientes. Tá? Então essa que é a grande sacada. É você segmentar para fazer campanhas mais efetivas e, claro, aumentar as vendas. Tá? Agora saca só esse poder aqui. Léo, eu quero saber quais são meus clientes potenciais aqui, ó, porque eu quero fazer uma campanha, quero pegar o nome deles e saber quem são. Você vai clicar aqui, por exemplo. Ó, cliquei lá. E aqui no botão de baixo eu vou detalhar eles.
E eu vou ver quais são os clientes, onde é que eles moram, aqui no mapa, onde é que eles moram, qual foi a última compra deles, qual foi o faturamento, a razão social, a categoria deles, tudo isso, ó. Eu posso agora exportar isso aqui, por exemplo, mandar para o meu time de inteligência, time de marketing, cara, faz uma campanha XYZ para essa galera aqui. Olha só o poder, né? Ao invés de eu pegar aquele bolo todo e fazer uma campanha única para todo mundo, eu segmento. O resultado é totalmente diferenciado. Todo mundo gosta de receber campanhas segmentadas, né? Quando você vem com uma mensagem genérica, é horrível. Mas se vem na sua dor, na sua necessidade, você compra, tá? Legal. Mostrei aqui um dashboard comercial. Vou aqui avançar um pouco mais rápido nos outros, tá? Que esse aqui é um dashboard, por exemplo, financeiro, com um tema mais light, né? Um dashboard aqui para quem é de tesouraria, por exemplo, ou também para quem é de controladoria, né? Pode ser também, porque eu tenho uma DRE aqui embaixo, tá? Eu tenho também análises aqui, ó, na primeira página, que eu troquei através de botões, né? De receita, custo, despesa, lucro, análise ao longo do tempo, colorindo de forma condicional, ó, quando eu fiquei, por exemplo, abaixo do ano passado. Então no mês de junho eu posso ver de cara, ó, que eu caí em relação a junho do ano passado. Junho desse ano foi pior do que junho do ano passado, né? Muito legal isso aqui, tá? Muito legal mesmo. Próximo dashboard é um dashboard de... Deixa eu começar aqui pela primeira página. É um dashboard de logística, tá? Pra galera de logística aí, ó, tem muitos analistas de logística, tá? Que estão utilizando o Power BI para analisar, por exemplo, fazer gestão de frota. Saber se estamos entregando no prazo, estamos entregando de forma correta para os clientes, para que gere um KPI muito importante, né? Um indicador muito importante, que é o de OTIF. Então, cada área tem o seu indicador principal, né? O seu indicador ou seus indicadores principais. Então, se você, por exemplo, não é de logística, não se preocupe em saber agora o que é OTIF, on time in full. Porque a grande ideia é que você saiba os indicadores da sua área, que você conheça o seu negócio. Tá? Então aqui já entra uma dica muito importante também. Para você ter sucesso na área de dados ou para você ter sucesso com BI, com Power BI, você tem que saber do seu negócio, tem que entender as regras de negócio, tá? Para que a parte técnica do BI se complemente, né? Você faça esse casamento perfeito entre negócios e técnica. Negócios e manipulação de dados. Quando você une negócios com criação de relatórios e aí você cria um relatório para saber analisar os dados, cara, é absurdo, tá? O poder que isso te traz. O poder que isso te traz. Vamos olhar aqui os próximos agora, vamos lá. Vamos olhar os próximos aqui agora, vamos lá. Esse próximo aqui, ó, é um dashboard de logística também, tá? Porém, ele está com um layout totalmente diferenciado. Olha só esse layout aqui, né? Eu adoro esse layout escuro, tá? Escuro, azul, e tudo isso é personalizável, né? Você cria como quiser dentro do Power BI, tá? Ou você pode utilizar ferramentas externas, como por exemplo o PowerPoint, o Figma ou o Canva, para criar esse layout por trás. E depois você joga esse background no Power BI. Então vou mostrar para você também isso, tá? Porque isso aqui realmente traz muito destaque, né? E realmente impressiona, né? É aquilo que eu falei, você olha isso aqui, dá vontade de analisar dado, né? Vamos pro próximo aqui. Um dashboard de vendas, ó, para analisar faturamento versus meta. E eu posso trocar, por exemplo, análise mês a mês por análise acumulada, né, ao longo do ano, somente com um botão. Olha aí, ó, que facilidade, né? Outro, para quem é do setor imobiliário, vendas e locações, ó, para imobiliária, né? O famoso funil de vendas, olha só que legal. Tem um funil de vendas aqui para saber quantas vendas que eu tive em relação aos meus leads, né? A quantidade de leads que chegou, origem dos leads, faturamento ao longo do tempo. Vamos lá para o próximo. Esse é muito legal, ó. Recursos humanos. Galera de RH também, cara, estão investindo demais nesse conhecimento, demais no Power BI. Eu tenho aqui análise de colaboradores ativos, contratações, desligamentos e o turnover, que também é um indicador muito importante, né, para quem é de RH. E o que a gente fez aqui, ó, foi algo muito legal, que quando eu clico nessa bolinha, nesse ícone, ele vai fazer uma análise somente de colaboradores ativos. Então eu separei os indicadores, tá, por páginas. E aí cada uma dessas bolinhas tem as suas análises, né, para aquele indicador. Próximo aqui, ó, contratações, por exemplo. Contratações, ó, ao longo do tempo, por escolaridade, por liderança, por setor, por cargo. Tem também aqui na próxima página, nesse botão, ó, uma análise de perfil dos colaboradores. Isso aqui é muito legal, olha só.
Muito top, tá? A imagem, a foto do colaborador, onde é que ele mora, informações do colaborador, né? Com filtro ali também, ó, para eu trocar, tá? Muito, muito bom. Próximo. Galera aí, ó, de produção. Galera de produção, ó. Um indicador importante aqui. OEE, minha efetividade geral dos equipamentos. Com base na produtividade, qualidade, disponibilidade, para eu saber se eu estou com a minha eficiência, né? Se a minha operação está eficiente ou não, meus equipamentos, né? Se eu estou conseguindo produzir a quantidade correta, né? No tempo correto, com a qualidade correta. E aí eu tenho um indicador muito importante lá que é o OEE. E o legal, bacana desse dashboard, que a gente botou ali, ó, a mudança de página na lateral, né? E ali você troca como se fosse folheando um livro. Olha que massa. Mais um aqui, e esse dashboard é diferenciado porque ele é no formato de um infográfico, no formato one page, que a gente diz. Análise da Karpinski, minha loja de carros. Então eu tenho aqui, ó, faturamento ao longo do tempo, com esse storytelling muito legal, né? Que é esse poder de contar histórias com dados, através de texto também. Um heatmap aqui nesse gráfico de mapa de calor, para eu saber, por exemplo, aqui, ó, quais são os dias da semana e os horários que eu mais vendo. Show de bola. E aqui análise com as fotos dos carros, né? Tá aí a BM Carpa. Show de bola. Próximo, olha lá. Para a galera de projetos. Para a galera de projetos também temos dashboard. Trabalho ao longo do tempo, os custos do projeto. Olha só que legal. Aqui embaixo, ó, projeto por projeto, o início, o término, a duração, a linha de base, indicadores importantes também, né, para a galera aí de projetos. Podendo inclusive, ó, trocar o tipo de gráfico para o gráfico de Gantt. Tem a possibilidade de fazer um gráfico de Gantt dentro do Power BI, que é aquele gráfico onde eu tenho lá o início, o fim do projeto, como é que está o status atual, se está atrasado, se não está e muito mais. Vamos pro próximo aqui, para a gente começar a botar a mão na massa, porque eu tô ansioso aqui já. Ó, dashboard de DRE, demonstrativo do resultado do exercício, com receita, custo, o lucro bruto, EBITDA, indicadores importantíssimos para a galera de controladoria. E indo lá, ó, lá na última conta, na conta mais detalhada possível, tá? E o melhor de tudo isso que eu não falei ainda. Tava esquecendo de falar isso aqui, ó. Tudo isso é automatizado. Você cria uma vez o relatório, tá? E aí você esquece. Aí você não tem mais que fazer trabalho manual. Então, olha só, outra vantagem grande, né? Que eu tava esquecendo. Que é importantíssima, né? Porque quem é que gosta de ficar fazendo trabalho manual de criação de relatório toda vez que tem que atualizar? Ah, tem que atualizar o relatório. Ah, então deixa eu entrar no sistema, vou lá, baixo a base de dados, vou lá, faço transformação manual, vou lá, Ctrl+C, Ctrl+V, PROC-V para cá, PROC-V para lá, índice, Corresp. Cara, já deu, né? Já deu, né? Tem que evoluir, tá? E o Power BI te permite automatizar tudo. Então, você vai ter agora mais tempo para realmente focar em tarefas produtivas, tarefas inteligentes, tarefas que envolvam conhecimento, né? E habilidades de análise, e não mais de criação. Se você é um analista hoje, analista de vendas, analista financeiro, eu te pergunto o seguinte: quanto tempo você gasta analisando de verdade? Você analisa dados hoje, você analisa realmente o que você tem que analisar, ou você cria, você você faz trabalho manual? Pensa bem. Então, ó, com isso aqui você consegue realmente focar na análise, tá? Tem o trabalho inicial de fazer, óbvio, né? Você vai fazer uma vez, eu vou te mostrar como começar. E aí depois você publica e já era, atualiza tudo de forma automática. Vamos aqui, ó, para o penúltimo. Dashboard de manutenção, com falhas, equipamentos que falharam. Aqui indicadores importantes também, né, com mean time, tempo médio e tudo mais. O último aqui é o outro dashboard de logística que eu também gosto bastante. Tem um mapa ali que eu acho bem legal, tá? Para você que é de logística aí, ó, mapa interessante, né, rota e tudo mais, tá? Então essas foram algumas ideias de dashboards, porque eu tenho aqui, ó, poderia ficar aqui umas 5 horas, 6 horas, só mostrando o dashboard e fazendo análise com você. Mas eu quero ir para a parte prática. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar para você como é que você pode fazer algumas análises que estão aqui, ó, nesse dashboard aqui, tá? Então eu já baixei meu Power BI, então você vai ter que baixar o Power BI de graça, para quem está começando do zero, tá? Digita no Google lá, Power BI Desktop. Você vai baixar ele, vai instalar somente no Windows, tá? E aí você tem a possibilidade de criar relatórios como esse. Então esse aqui é o meu software que está instalado na minha máquina, que é o Power BI. Olha só que legal, né? Faturamento, margem bruta, quantidade de notas emitidas, ticket médio, faturamento ao longo do tempo, por produto, tá? E muito mais.
Se eu for na segunda página, eu vou focar bastante com você nessa análise aqui, tá? Análise de Pareto, que é aquela que eu comentei ali do 80-20. Só que nessa empresa aqui, que é a Pinsky Modas, tá? A Pinsky Modas é a minha marca de... é a minha loja... Aliás, minha fábrica de camisas floridas, de blazer, né? Aqui o Pareto 80-20 não bateu. Aqui, no caso, na minha empresa aqui, 53% dos produtos trazem 80%. Então não é tão... É mais uniforme, digamos, o faturamento, né? É mais equilibrado o faturamento dos produtos, né, em relação ao todo. Mas tudo bem, tá? Vamos lá. Como é que eu começo então? Eu vou vir aqui, ó, arquivo, novo. Vou abrir uma nova janela do Power BI, tá? E eu vou te mostrar aqui a base de dados que eu vou trabalhar, tá? Essa base de dados aqui, ó. É uma base que eu tenho vendas, tá? Eu tenho lá qual que é o número da nota fiscal, qual foi o meu vendedor, qual foi o meu cliente, ou seja, qual foi o vendedor, né, que vendeu para esse cliente e qual produto que eu vendi. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o código do produto. Ah, qual foi a quantidade? Tá aqui. Qual o valor unitário desse produto? Tá aqui. E qual foi a data? Então, olha só. Qual que é o cenário? É uma venda, tá? Uma venda de um produto para um certo cliente que foi feita por um certo vendedor em uma certa data. Então, eu tenho quatro características que descrevem o meu fato, que é a venda, o meu evento, que é a venda. Então isso é muito importante, tá? Porque essas quatro características, o cliente, o produto, o vendedor e o tempo, que é a data, a gente chama de dimensão dentro da nomenclatura de BI, tá? Dimensão. E esse evento a gente chama de fato, tá? Um breve conceito, um pequeno conceito para você entender que no Power BI a gente sempre prefere trabalhar com essas informações de dimensão e fato separadas, em tabelas separadas. Então aqui eu tenho a venda. Onde é que eu tenho informação de qual que é o produto? Ah, tem uma outra aba lá, ó, que é uma outra tabela. Aqui eu tenho o código dele, tá? Tenho qual que é a descrição dele, qual que é o nome do produto, qual que é o tamanho do produto. Tem inclusive aqui, ó, um link com a foto dele para eu poder usar como imagem, tá? O que mais que eu tenho? Ó, tá aqui o produto então, tá? Eu tenho nomes que se repetem, mas de diferentes tamanhos. Então perceba, ó, eu tenho nomes que se repetem de diferentes tamanhos. Só que o código do produto é sempre único. Eu não tenho dois códigos É sempre único. Cada produto é único. A combinação de nome e tamanho me gera um código único. Semelhante aqui com os clientes, ó, eu tenho aqui, ó, cliente por cliente, né? Qual que é a razão social dele, né? Isso aqui é fictício, né? Não posso mostrar o nome dos meus clientes. A cidade do cliente, o estado, a UF. E tenho também aqui a informação dos meus vendedores, minha equipe de vendas, ó. Meus guerreiros estão lá. O Augusto, o Roberto, o Felipe, o supervisor, quem que é, e os gerentes, tá? Então o que eu vou fazer? Com o Power BI aberto, eu vou vir aqui, ó, em obter dados. Mas antes disso, deixa eu fechar aqui, tá? E eu vou mostrar o seguinte, ó, que a gente tem 4 áreas principais no Power BI. Essas 3 aqui, e a quarta é essa aqui, que é muito importante, que é o que a gente chama de Power Query. Power Query. Dentro do Power Query eu faço transformações de dados, tá? Caso minha base esteja bagunçada. E é aqui, ó, que eu vou fazer aquele processo que eu comentei com você, de automatizar as transformações, as limpezas, vou falar assim. Limpezas ou transformações, tá? Não vai ser o foco desse vídeo de hoje, tá? Eu quero mostrar mais a parte de análise e a criação do dashboard ali como um todo. Então, dito isso, vamos lá, vir aqui, ó, em obter dados, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em pasta de trabalho do Excel direto. Caso eu tivesse algum banco de dados específico, eu poderia clicar aqui que eu irei encontrar ele. Vamos localizar meu arquivo aqui, deixa eu ver onde é que está, aqui. Base comercial. Perfeito. Está entrando no meu arquivo do Excel, tá? Que é a minha base de dados. Então o Power BI sempre precisa de uma base de dados para poder ler a informação e puxar para cá. E aí eu vou marcar aqui então minhas planilhas ou minhas tabelas. Ó, cliente, produto, vendas e vendedor. Legal, vou dar um carregar, tá? Vou dar um carregar. Vou pular aqui a área de transformação de dados, porque, como eu falei para você, não é o foco da aula de hoje, tá? Entrar no Power Query.
A gente tem outros conteúdos que eu vou falar no final, onde é que você pode aprender mais sobre isso também. Vamos lá, esperar um pouquinho. Tabelas carregadas, o que aconteceu? Veio para cá, ó. Minha tabela de cliente, com aquelas colunas que eu mostrei para você. Tabela de produto, tabela de vendas e tabela de vendedor. Tá lá. Bacana? Onde é que estão minhas informações de vendas então? Estão aqui na tabela de vendas, certo? Aqui que eu vou ter a minha informação de faturamento, a minha informação, por exemplo, do desconto, tudo mais. Então o que eu poderia fazer? Primeira coisa que eu posso fazer é querer analisar aqui, ó, qual foi a minha quantidade de itens vendidos. Por exemplo, eu posso jogar aqui, ó, item quantidade na tela e eu vou ter aqui já a minha informação, ó, da soma total de itens vendidos. Vamos ver quanto é que dá isso. Vou tirar meu zoom aqui. Ó, ele botou um gráfico de barra lá, deu 67 mil, quase 68 mil, tá? Itens vendidos. Ah, Léo, eu queria ver isso aqui num outro tipo de gráfico, eu queria botar num cartão, para poder mostrar isso aqui lá em cima. Show. Tranquilamente você vem aqui e você troca o tipo do visual. Perceba que esse aqui, ó, é o que está selecionado. Ó, eu posso trocar tranquilamente, ó, de forma muito fácil, né? O tipo do visual, como por exemplo para esse cartão, que é o cartão, né? Que tem esse 1, 2, 3 aqui, ó, cartão. Então eu tenho lá 68 mil itens vendidos. Beleza aí. Difícil, né? Muito difícil criar o primeiro visual. Então vamos lá. Porque vocês não viram nada ainda, hein? Isso aqui é só o começo. 68 mil, vou jogar para lá. Agora, Léo, quero que você crie uma análise de vendas ao longo do tempo. Quero saber aqui qual foi a minha quantidade vendida ao longo do tempo. Bacana. Vou fazer o seguinte, ó. Vou trazer aqui o item quantidade na tela de novo, tá? Ou simplesmente eu poderia ticar ele, já funciona, tá? E eu vou jogar aqui agora, ó, a data no eixo X. Vamos ver o que aconteceu. Tá pensando. Olha só o que ele fez. Opa, deixa eu aumentar aqui. Tá lá. Ele criou um gráfico bem longo, ó, com várias e várias barras, várias e várias colunas, tá? Que eu não sou muito fã disso, porque, pô, tá muito detalhado. Eu quero começar, por exemplo, analisando por ano primeiro, depois por trimestre. Então o próprio Power BI já criou essa segmentação, essa hierarquia, ano, trimestre, mês e dia. Ah, vamos supor que eu não queira trimestre, tá? E nem quero dia também não. Quero somente ano e mês. Olha aí, ó. Olha aí que legal. Ano e mês. Ah, Léo, eu quero ver somente ano. Então você vai aqui nesse botão, ó, que a gente chama de Drill Up. Você vai subir o nível. E foi lá pro ano. Quero descer de novo, Léo, pro mês. Aí você vai no Drill Down. Nesse carinha aqui, ó, no garfinho. Voltou lá para ano e mês. Então muito fácil, né? Você avançar de nível na hierarquia de ano, mês, trimestre, mês, ano, trimestre, mês e dia. Posso mudar isso aqui para um gráfico de linhas, por exemplo? Ou um gráfico de área? Posso, ó, tranquilo, né? Posso botar lá também para descer na hierarquia. E aí fica um gráfico ali com análise de tendência. Fica mais fácil você analisar a tendência assim, né? Tanto faz, tá? Tem certo e errado? Você que escolhe, ó. Eu gosto muito desse formato assim. Prefiro, tá? Prefiro assim. Vou deixar aqui no cantinho. Tá? Vou deixar aqui no cantinho. Porque agora eu quero fazer uma análise de, por exemplo, itens vendidos, tá? Por produto. E agora perceba o seguinte, ó. Que o produto está em outra tabela. Não está na mesma tabela de vendas. Será que dá certo isso, hein? Será que funciona? Ou vou ter que fazer algum PROC-V aqui igual no Excel? Vamos ver. Olha só, vou jogar de novo o item quantidade na tela, tá? E agora eu vou jogar aqui na categoria de produto, talvez. Deixa eu pensar. Pode ser, categoria descrição. Vamos ver se vai dar certo. No eixo X. Opa, deu certo, mais ou menos. Tem um monte em branco lá. O que aconteceu, será? Não sei. Deixa eu tirar fora a categoria. Deixa eu botar a descrição lá. Um monte em branco. O que aconteceu, será? Um monte em branco. Algum problema deu no nosso relacionamento entre as tabelas. Algum problema deu, tá? O que acontece? Quando eu tenho mais de uma tabela, eu tenho que de alguma forma mostrar para o Power BI, cara, como é que uma tabela se relaciona com a outra? Qual é a chave em comum? Lembra do PROC-V no Excel? Se você não sabe PROC-V ainda, não se preocupa, tá? O que é o PROC-V? É quando eu quero pegar a informação de uma tabela e jogar para outra.
eu tenho que ter uma chave em comum, não tem? Ou seja, uma informação que é comum entre as duas tabelas para que eu possa ligar ela de certa forma. Aqui no Power BI é a mesma coisa. Porém, não precisa usar nada de PROC V. É mais simples. Só que nesse caso aqui, o Power BI tentou te ajudar e prejudicou, tá? Prejudicou, isso aqui é meio perigoso, meio perigoso. Você vai ter que vir aqui, ó, na aba de modelo. Na aba de modelo. Aqui dentro, você vai ver que as tabelas estão relacionadas entre colunas, ó. Existe um relacionamento entre colunas. Só que, como eu falei, o Power BI cagou aqui. O Power BI fez besteira. Porque ele percebe, ó, como tem um ID aqui com ID aqui, ele tentou ligar. Tentei ligar, vamos ver o que vai dar. Deu ruim. Porque não é essa a ligação que eu tenho que fazer. Vou deletar todas essas ligações, tá? Vou deletar as ligações, botão na direita, excluir. Excluir, sim. Botão na direita. Aqui, excluir. Excluir, sim. Aqui também. Excluir. Excluir, sim. E eu vou botar aqui, ó, a tabela de vendas embaixo, tá? Cliente, vendedor e produto. Então lembra que eu falei para você lá que uma venda é caracterizada, né, por um vendedor, por um cliente, por um produto? Eu vendi um produto para um certo cliente e foi um certo vendedor que vendeu, né? E tem o tempo também que está aqui dentro já. Então o que eu tenho que fazer é ligar essas informações de vendedor, cliente e produto com vendas, tá? Então eu faço esses três aqui de cima, ó, eu vou ligar com a venda através dessa coluna ID. Só que eu vou ser inteligente e eu vou criar da forma certa. Eu vou criar lá, ó, o ID do vendedor. Eu vou pegar, cliquei e vou arrastar e vou soltar lá no vendedor ID. Olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um relacionamento e vai me dizer que a tabela vendedor e a tabela venda se relacionam por essa coluna ID. ID com o vendedor ID. A tabela cliente eu vou fazer a mesma coisa, ó, só que eu vou jogar lá em cliente ID. E a tabela produto também. Eu vou pegar aqui o ID e vou jogar lá em produto ID. Agora suspense, hein? Agora eu quero ver. Se eu voltar lá, será que vai estar certo o meu gráfico? Vamos ver, voltei para relatório. Opa, saiu fora em branco. Saiu fora em branco, pô, mas olha só o que eu tive que fazer para ler, né? Eu tive que fazer assim. Concorda comigo que não é legal fazer isso? Pode ficar com torcicolo, né? Com dor no pescoço. Então, qual que é a regra de ouro, tá? É quando eu tiver um gráfico que eu tenho um texto ou categoria, eu vou inverter isso aqui. Eu vou jogar nessa direção aqui, ó, em barras. Olha só, ficou mais fácil de ler agora, né? Então aqui ó, a camisa, aliás, meu produto Incomparáveis, que é a nossa comunidade, a gente tem uma comunidade dos Incomparáveis, ele tá lá em cima. É o produto que eu mais vendi, tá? Minha camisa dos Incomparáveis. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Se eu trocar isso aqui, essa descrição, ó, tirei fora o xizinho lá, por categoria, vamos ver o que vai dar. Ah, foram as camisas de manga curta, depois camiseta, depois manga longa e depois blazer. Maravilha. Então, já corrigi aqui o nosso modelo. Então, ó, deixa eu te falar dos 7 pilares que eu comentei lá no início do vídeo. Lembra? Então, para você executar um projeto com Power BI, para você criar um dashboard, tem 7 etapas, tá? 7 etapas. Tudo começa na extração. Tudo começa na extração. Você tem que extrair dados de uma certa fonte de dados. Como, por exemplo, aqui foi no Excel. Mas pode ser banco de dados, pode ser arquivo de texto, pode ser da internet, pode ser de qualquer lugar que exista dados. Qualquer lugar. Você extrai os dados. A segunda etapa, o segundo pilar, é o pilar de estruturação. Nesse caso eu pulei, porque minha base já estava estruturada. Porém, no mundo real, qual é a chance realmente de você ter bases de dados estruturadas, como por exemplo nesse caso aqui? Quase zero, tá? Quase zero. Então, a segunda etapa é a etapa de estruturação. A terceira etapa, o terceiro pilar, é o pilar da modelagem. Foi isso que a gente acabou de fazer. A gente acabou aqui, ó, de corrigir, né, os nossos relacionamentos. E isso aqui é o modelo, ó. O modelo, tá lá, tá? A quarta etapa é a etapa de cálculos. É onde você vai fazer o cálculo, né? Vai fazer a conta, vai criar as medidas, os indicadores. Como, por exemplo, o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Qual é o meu faturamento aqui? Cadê meu faturamento? Eu não sei, porque eu não tenho faturamento aqui.
Eu tenho somente categoria, aliás, tenho somente quantidade e tenho valor unitário. Cadê o faturamento? Eu vou ter que multiplicar os dois para ter o meu faturamento. Então a gente vai fazer os cálculos no pilar 4. O pilar 5 é o pilar de visualização. Tá? É onde eu vou então dar essa beleza, eu vou realmente transformar aquele template, aquele dashboard em algo premium, algo de impacto, algo que realmente vai impressionar e que vai dar esse gosto de quero mais, né? Tudo aquilo que eu mostrei para vocês na etapa 5 é onde a gente então vai transformar esses dados em algo belo. Tá? Onde a gente vai realmente dar a beleza aqui para fazer aquele efeito uau da galera. Então são 5 pilares muito importantes que você executa dentro do Power BI Desktop, que é o seu software. O pilar 6 e o pilar 7, você vai executar eles, você vai programar, você vai, de certa forma, aplicar eles lá no Power BI Online. Que é um assunto também para outro momento, tá? Que eu vou comentar aqui no final dessa aula como é que você pode como é que você pode ficar sabendo mais sobre isso. Então vamos lá, o pilar 6 é quando você quer então compartilhar com os usuários o seu relatório, tá? Te pergunto o seguinte, como é que geralmente você apresenta um relatório na empresa? Ou como é que as pessoas apresentam na sua empresa? Ou se envia um arquivo de Excel para as pessoas, tá aqui o relatório, manda por e-mail. Ou então se cria um PowerPoint. Muito comum, né? No Power BI, você vai utilizar um link para mostrar o relatório para as pessoas. Ou para compartilhar com elas. Para deixar as próprias pessoas, usuários finais, visualizarem por conta própria. Através do dinamismo que eu mostrei para você lá no início dessa aula. Tá? Então esse é o pilar 6, quando você quer compartilhar. Você não envia arquivo igual no Excel. Já o pilar 7 é o pilar de automatização, que é o pulo do gato, né? Onde você vai então programar aqui as atualizações de forma automática para que você não tenha mais que fazer trabalho manual repetitivo. Toda vez que tiver que atualizar, o robozinho do Power BI vai fazer para você. Não é você. É um trabalho de robô, um trabalho realmente de macaquinho, né? De ficar ali repetindo. Cara, profissionais que só fazem trabalho manual repetitivo estão à beira aí do desemprego. Porque não é isso que as empresas querem. As empresas querem que você utilize sua inteligência. Tá? Então são 7 pilares. Eu vou focar aqui nos 5 primeiros, com exceção do segundo pilar que eu tive que pular aqui nesse caso, porque é uma aula mais curta para te dar um panorama geral das possibilidades. Tá? Vamos então para o pilar número 4, fazer cálculos. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar essa minha análise aqui de item quantidade numa medida, num indicador. Tá? Eu vou criar um indicador aqui para que eu não precise ficar toda vez jogando a coluna item quantidade aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar literalmente uma medida que se chama soma de item quantidade. Ou total, né, de itens. É uma soma de item quantidade. Como é que eu faço isso, Léo? É o seguinte, vou trazer para você agora o conceito de medidas. Botão da direita na tabela, nova medida. Nova medida. Vamos lá. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma conta que é total de itens. É uma soma do item quantidade. Então eu digitei o nome ali, botei o igual e eu vou usar a função soma. Tá? Então aqui, dentro das medidas no pilar 4, você vai utilizar o que a gente chama de linguagem DAX. Linguagem DAX. Linguagem DAX. O que é isso, Léo? Meu Deus, tem que saber programação? Não, fica tranquilo, relaxa, respira, porque é muito simples, tá? São medidas, são funções, tá? Muito semelhantes e próximas às do Excel, só que em inglês. Então, por exemplo, aqui soma, né, de alguma coluna. Soma, por exemplo, ou média, que é a average de alguma coluna, né? Então eu vou fazer aqui a soma de itens, Eu começo a digitar item quantidade, apareceu, desculpa. Eu dou um tab, ele autocompleta, fecho parênteses, dou um enter e aí já vou ter aqui a minha medida pronta. Beleza, Léo? Agora, cadê essa informação? Meu Deus do céu, cadê ela? Subiu, não apareceu. Relaxa. É aqui que ela veio, Veio pra cá, tá? Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar essa total itens, vou jogar na tela aqui e vai me dar exatamente a mesma coisa, tá? Do que deu lá. 68 mil. E aí você pode se perguntar, mas para que eu fiz isso? Se eu já tinha coluna item quantidade, meu Deus. Para que complicar? Calma, você vai entender. Tá? Primeira coisa, uma vantagem não tão importante, mas um pouco óbvia,
É o nome aqui, ó, soma de item e quantidade. Concorda que se você enviar isso aqui para o seu gestor, para o seu cliente, para o seu, enfim, para o seu usuário, pega mal, fica feio, né? Quando você manda lá total de itens, você manda já com o nome correto do indicador, já melhora? Sim, né? Então, essa é uma vantagem, mas não é a principal. Vou mostrar para vocês a principal na sequência. Mas antes, deixa eu deletar tudo aqui. Foi só um teste, foi só para você aprender já a criar os primeiros visuais. Porque agora eu vou dar uma complicadinha. Eu vou criar aqui agora, ó, uma outra medida, tá? Que é o nosso faturamento. Faturamento bruto, vou chamar, tá? Não vou considerar o desconto. O que é o meu faturamento bruto? Ou minha receita, vamos chamar de receita, mais fácil, melhor, tá? Receita é igual a quantidade de itens, que é o item quantidade ali, né? Item quantidade, vezes, né? Vou botar assim, ó, vezes, então um xzinho, vezes o quê? Vezes o valor unitário. Uma multiplicação, item vezes valor unitário, certo? Beleza. Para eu fazer esse tipo de conta, tá? Ó, eu vou lá em nova medida, eu vou chamar de receita. Receita. Igual. Se eu começar a digitar aqui, ó, item quantidade, não aparece para mim. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer uma soma, né, de item quantidade, uma soma dessa multiplicação. Então vamos ver, vamos tentar aqui, ó, uma soma de item quantidade e aqui vezes o valor unitário. Não deixa, ó. Não deixa. Não tenho como usar mais de uma coluna dentro da soma. Então eu tenho que usar uma outra função. Então eu vou trazer para você aqui, ó, uma outra função que se chama SUMX. A SUMX, ela pede um argumento a mais, tá? Ela pede o seguinte primeiro. Léo, qual que é a tabela onde você quer fazer essa multiplicação? Onde é que estão as colunas onde você vai utilizar... aliás, onde é que estão as colunas, tá? Desculpa. Em qual tabela estão as colunas que você quer utilizar nessa multiplicação? Está na tabela vendas. Aí eu separo com vírgula e agora vem a minha multiplicação, que é o item quantidade vezes o valor unitário. Agora eu tenho a minha conta correta. Então ele vai fazer lá a multiplicação de item vezes valor unitário, linha a linha da minha tabela, e depois vai somar esse valor para me dar aqui, ó, a receita. Eu vou botar num cartão também, 9 milhões. Só que eu quero ver isso aqui com formato de moeda, para ficar bonitão. Então eu clico lá em receita, né? E eu venho aqui, ó, e mudo, tá? Isso aqui é um pouquinho chatinho isso aqui, tá? Me peço perdão, porque eu tenho que localizar o português lá embaixo. Mas a gente já acha rapidinho. Uma vez achado, você fica mais fácil que ele sobe lá e fica como padrão lá em cima depois. Achei o reais português. Pronto. Posso botar lá 2 casas decimais se eu quiser. E tá lá. 9 milhões. Legal. Então com isso eu consigo já fazer as análises que eu quero fazer aqui no meu dashboard. Então eu já vou fazer um comparativo aqui, ó. O que eu tenho aqui no meu dashboard que eu vou usar de referência? Eu já tenho lá, por exemplo, ó. Aqui eu chamei de faturamento. Ignora, tá? Pô, mas tá 2 milhões, Léo. E lá tá 9. É porque eu tenho um filtro aqui. Tem um filtro sendo aplicado aqui. Então me mostra como é que faz o filtro, Léo. Vou mostrar, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que a gente aplica esse filtro. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o layout, tá? Que é um diferencial, claro, né? Esse layout por trás aqui, bonitão, esse background. Para que eu entre em algo mais avançado, que eu não quero que você se assuste caso você ainda está começando, que é a análise de Pareto, tá? Vamos lá. Deixa eu primeiro então colocar o filtro lá. O filtro é essa segmentação de dados. Bacana. E eu vou jogar lá a minha coluna de data. Joguei lá a data. Só que eu não quero a data dessa forma aqui. Eu quero trocar ela, tá? Eu vou usar aqui, ó, a setinha para baixo para trocar para hierarquia de dados. E eu vou deixar apenas o ano. Agora, tenho lá a possibilidade de filtrar 2022 e deu lá os 2 milhões que estava no meu outro relatório. Bateu. Graças a Deus. Léo, eu quero o menu suspenso e igualzinho aqui. Quero que faça igual. Calma. Então eu vou clicar aqui nesse visual.
Vou botar aqui, ó, em formatar visual, porque é aqui que eu posso mudar cor, posso mudar tamanho da fonte, posso mudar tudo de um visual, eu mudo aqui. Vou trocar aqui, ó, para no visual, ao invés de lista, é suspenso. Aí, ó, pronto. Tá lá. Vou botar 2022, 2021, 2020. Tá aí nosso faturamento ano a ano, tá? Ano a ano. Bacana. Vamos agora então fazer essa tal da análise de Pareto, Léo. Vamos lá. Presta atenção. Eu vou colocar aqui, ó, numa tabela, porque é mais fácil a gente ler, tá? Informação em tabela. Então, cliquei aqui em tabela. Vou colocar aqui tamanho maior. E eu vou botar lá meu produto, ó, que é a descrição. E eu vou botar o tamanho do lado. Tá? Tamanho, descrição. Vou botar também a receita. E eu vou ordenar aqui para receita. Tá? Outro ponto bacana, eu vou aumentar aqui em formatar visual, ó, o tamanho dele. Então eu vou lá em grade. Eu vou aumentar aqui para 16, só para ficar mais fácil de você entender. E esse é um processo bem padrão que eu executo, tá, nos projetos. Começar com tabela, feia mesmo, tá? Para você bater o número, importantíssimo, você bater o número primeiro, criar os indicadores, bater o número, para depois você ir para o layout, que é a fase 5, né? Então eu estou indo na fase 4 primeiro, tá? Aí depois, eu vou mostrar para você a parte de layout para deixar ele... Opa, ia falar palavrão. Ele é fera. Beleza. Qual que é a ideia de um Pareto, tá? A ideia é a seguinte, é eu acumular, ó, a minha receita do maior para o menor valor de faturamento. Então eu vou pegar esse carinha, depois eu vou somar com esse, vou somar com esse, vou somar com esse, vou somar com esse, para que lá no final eu tenha um valor acumulado total, que seria os 2,8 milhões, tá? Então eu tenho que criar uma outra medida aqui do lado, ó, que é esse valor acumulando produto a produto, tá? Então eu vou acumulando essa minha receita produto por produto. Para facilitar, o que eu posso fazer é o seguinte, ó, eu posso utilizar algo que se chama ranking, criar um ranking aqui dentro. Então olha só, eu posso vir aqui numa nova medida, tá? E agora eu vou entrar num tópico mais avançado, mas para você ver a possibilidade. Não vai ter como eu explicar aqui os conceitos, o fundamento, porque eu levaria umas 4 horas só para explicar ponto a ponto, tá? Detalhe por detalhe para você entender a fundo. Mas, no final também dessa aula eu vou mostrar para você como é que você pode avançar nesse conhecimento de forma tranquila e num baita programa aí que a gente tem. Ó, ranking. Eu vou usar a função rankx, rankx, tá? Aqui eu passo qual que é a tabela pela qual eu quero ordenar, fazer esse ranking. Para isso eu uso uma função all para me dizer o seguinte, ó. Eu quero que você ordene toda, all de todo, né? All em inglês, né? Tudo. Toda a minha tabela de produto. Produto, tá? É isso. E eu quero que você utilize daí a receita para ordenar ela. A receita para ranquear ela. Então vou usar aqui a função, aliás, vou usar aqui a medida receita, ó. E dei um enter, tá? Lembra lá que eu falei para você, pô, por que eu vou querer utilizar a medida se eu já tenho a coluna, por exemplo, calculada? Justamente porque eu posso reutilizar ela em diferentes locais. Então agora eu vou botar esse ranking aqui. E eu tenho lá, ó, meu ranking. Exatamente igual, né? Aliás, respeitando essa ordem de receita. Faz sentido, né? Obviamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até lá o 90. Beleza? Beleza. Qual que é o meu objetivo aqui agora? É eu encontrar desses 91%, tá? Desses 91 produtos, quais deles, tá? Ou quantos deles me trazem 80% do meu faturamento. Então, se eu fizer uma conta de padeiro aqui, ó, eu botar lá 2,8 milhões, 2.804.397 vezes 0,8. Tá? Eu tenho que olhar aqui, ó, quantos produtos, quando eu acumular esse faturamento aqui, até onde que eu bato 2,2 milhões. Ou onde é que eu bato 2,2 milhões? É no produto número 18? No produto 37? Quantos? Quais são? Até onde? Então essa aqui é a ideia. Tá? Eu fazia um acumulado. Quando esse acumulado bater 2,2 milhões, eu encontrei os meus 80% de faturamento. Show? Show de bola. Agora,
que eu vou trazer aqui para você é o seguinte. Um conceito, um conhecimento, tá? Um conceito que é acumulado. Como é que eu faço para mostrar aqui, ó, esse 2,8 milhões repetindo em tudo? Como é que você faz no Excel geralmente? Você usa lá um igual, aí você divide uma célula, essa célula aqui por aquela lá, fixa com F4, mas eu te dou uma má e uma boa notícia. A má notícia é que não existe F4 aqui no Power BI, igual tem no Excel. E também não existe conceito de célula. Porém, a boa notícia é que esse valor total aqui fixo, esse valor que eu vou poder calcular aqui e repetir ele para todo mundo e deixar ele fixo, é muito fácil de fazer no Power BI também, com a linguagem DAX. Quer ver? Ó? Criei uma nova medida. Eu vou chamar de receita total. Receita total. Tá? Para eu fazer qualquer tipo de manipulação, fazer qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de filtro dentro de uma medida, dentro de um outro cálculo, por exemplo, eu quero pegar minha receita, que é a minha medida original, e acumular. Ou eu quero pegar minha receita e comparar com a anterior. Ou quero pegar minha receita e filtrar apenas para uma certa categoria. Eu sempre vou utilizar uma função muito famosa, que é a função calculate. É a principal função da linguagem DAX, tá? É a função calculate. Porque eu posso fazer diferentes formas de filtro, diferentes formas de cálculos em cima de um único indicador. Como por exemplo aqui, ó, o indicador de receita. Eu quero pegar esse minha receita e eu quero mostrar a receita fixa para toda a minha tabela de produto ou para toda a minha tabela de vendas. Tanto faz. Vou fazer aqui, ó, a seguinte conta. Ó. Eu quero pegar essa receita e mostrar ela fixa, ou seja, para toda a tabela produto. Cadê produto? Aqui. Então eu fixei com a função all a minha receita. Então eu estou olhando aqui, ó, vou ler isso aqui em português. Calcula a receita para todos os produtos. Calcula a receita para todos os produtos. Legal. Isso vai me dar 2,8 milhões. E quando eu jogo essa receita total na minha tabela, ó, e eu troco, né, para ficar bonitinho lá, ó, vou botar lá, ó, o reais português, que agora veio aqui para cima, eu tenho lá o meu valor fixo. Olha que legal. Então, dê mais um passo. Tem um valor fixo aqui. Estou caminhando passo a passo, para você ir pegando a lógica aqui do negócio. Se eu tenho meu valor fixo agora, eu consigo então partir para o próximo ponto, que é acumular esse valor fixo. Aliás, é mudar um pouquinho esse valor fixo. Pô, eu não queria que fosse fixo para todo mundo. Eu queria, por exemplo, aqui no produto Lilium tamanho G, eu queria mostrar, ó, esse valor aqui acumulado, ó. E não o valor acumulado até o final. A gente vai ter que fazer uma pequena modificação aqui. Vamos lá. Vou mostrar para você o seguinte, ó. Como é que eu faço isso, Léo? Da seguinte maneira. Eu vou pegar essa conta aqui, ó, receita total, vou dar um Ctrl C nela. Ctrl C. Para eu criar uma nova medida que eu vou chamar de receita acumulada. Dei um Ctrl V. Vou mudar lá para receita acumulada. E agora aqui vem o ponto, o pulo do gato. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou trazer aqui, antes de eu mostrar, uma possibilidade, tá, de você quebrar em linhas aqui esse código, tá? Para você ficar mais fácil de você ler essa nossa medida. Shift Enter quebra a linha. Então, ó, Shift Enter quebra a linha. Shift Enter quebra a linha. E aí vai ficar mais bonitinho, mais fácil de você ler, tá? E o barra é comentário. Então, ó, Shift mais Enter para quebrar linha, Só para ficar mais organizado, tá? E não vai ter diferença nenhuma, tá, no resultado. Tanto é, ó, que se eu jogar essa receita acumulada do jeito que tá, tem que bater, né? Tem que dar igual, porque eu não mudei nada ainda. Né? Em relação à receita total, tá? Não mudei nada ainda. Vou mudar daqui a pouquinho. Ó, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Para eu fazer esse acumulado até o meu contexto atual, que é isso que a gente chama de contexto, tá? Ou seja, até o produto que eu estou analisando, ou seja, quando eu estiver aqui, ó, no Blazor Poderoso Chefão, tá? Eu quero que esse número não dê isso, dê o quê? Dê a soma desses carinhas aqui, certo? Ou seja, não quero considerar todos os 91 produtos. Eu quero considerar apenas os 7 primeiros. Então, se eu conseguir filtrar, olha só,
Se eu conseguir filtrar meus produtos para mostrar apenas os 7 primeiros, ou seja, a minha posição atual aqui que é sétimo, e também as posições que estão acima de mim, né, as melhores, aí eu tenho um valor que é o acumulado correto. Outro exemplo, se eu estiver, por exemplo, aqui ó, no terceiro produto, tá, eu quero analisar esse valor aqui. Ó. Eu tô no Imagina que você esteja aqui e você queira ver quanto que dá esse valor. Esse valor aqui me dá 359 mais 103 mil mais 70 mil. Por quê? Porque são os produtos que estão... sou eu, né? Sou eu e os produtos que estão acima de mim. São os melhores que o meu também. Então eu vou filtrar os produtos para considerar apenas os que estão acima de mim. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, de como é que eu posso filtrar e deixar um valor fixo. Por exemplo, terceiro lugar. Tá? Todos que estão primeiro, segundo ou terceiro. Ou seja, os menores ou igual a 3. Para aplicar um filtro aqui ó, dentro da minha Calculate, eu vou usar a função filter. Vou usar a função filter, tá? E aí eu vou filtrar o quê? Os produtos. Eu quero filtrar os produtos para considerar apenas aqueles... Me embananei aqui. Apenas aqueles que têm o ranking, por exemplo, menor ou igual a 3. Um exemplo, tá? Um exemplo. Menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3. Um exemplo. Quanto é que isso vai me dar? Vamos ver. Vai me dar um valor fixo lá, que é 533 mil. Por que 533 mil? Se você... Jesus amado. Se você filtrar... Aliás, se você calcular na calculadora aí, ó, a soma desses 3 valores, esse, mais esse, mais esse, eu te garanto que dá 533 mil. Então nessa posição o valor está correto. Só que nessa aqui está errado, e nessa aqui também, e em todas as demais também. Por quê? Porque tem que ser um cálculo dinâmico. E quando eu ponho lá o 3 na mão, na munheca, né? Quando eu coloquei o 3 ali, eu tornei ele estático. Somente para 3 ou menos, né? E como é que eu torno ele dinâmico? Da seguinte forma, ó. Eu tenho que de alguma forma colocar aqui ao invés do 3 sempre o valor do contexto atual. Então, por exemplo, quando eu estou lá no Lirium G, de alguma forma eu tenho que fixar aqui o 8. Quando eu estiver no Cigano GG, eu tenho que fixar aqui o 11 e assim por diante. Como é que a gente pode obter então o valor do ranking do contexto atual, do produto que eu estou analisando ali naquele momento? Aí eu vou trazer um outro conceito que é um conceito de variáveis. Variáveis, na verdade, são constantes. Eu dei esse nome variáveis, por isso é constante. Ou seja, um valor constante. Então eu vou fixar o valor do contexto atual, tá? Numa variável que eu vou chamar de... Eu gosto de botar um Vzinho na frente, tá? Que eu vou chamar de ranking atual. E aí eu uso a própria medida de ranking. E aqui na sequência eu vou dar um return. Porque toda variável que eu criar, tá? Precisa de um retorno depois. E aí eu vou botar aqui ao invés do 3, eu vou usar o ranking atual. E aí você vai ver ó, o seguinte, tá? Que eu vou dar um enter. E aí vai mostrar pra gente lá o valor acumulado, ó, produto a produto. Lembra do 533? Manteve lá no terceiro, tá? Então eu estou pegando, por exemplo, no produto 5. Então vamos ler isso aqui de novo, ó. Eu estou no produto 5, vamos supor. Estou no produto 5, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Estou aqui. Quando eu estou aqui, qual que é o valor que vai me dar aqui nesse ranking? 5. Por consequência, aqui também, 5. Tá? Põe um 5 na cabeça. Aí o que ele vai fazer? Ele vai calcular a receita para todos os produtos que tiverem o ranking menor ou igual a 5. Então é isso que dá nesse valor aqui, ó. Que tá pagadinho lá, tá? Mas é isso que dá nesse 661 mil. Tá? Pô, Léo, mas tu falou que não precisava de programação. Eu te garanto, ó. Isso aqui é uma das análises mais avançadas que tem em DAX. E você fez aqui em 8 linhas. 6 linhas, vai. Né? E eu estou te mostrando aqui que isso aqui é super poderoso, tá? E poucos profissionais sabem fazer isso aqui. Mesmo profissionais que trabalham há anos já com Power BI, poucos deles sabem fazer isso aqui. Eu estou te ensinando aqui ó, nesse aulão, tá? Nesse aulão aqui, para você entender qual é o poder. Óbvio que para você chegar nesse nível aqui, fazer por conta própria, sem que eu tenha que te dar o gabarito, né, o passo a passo, você vai ter que estudar, tá? Na sequência a gente vai falar sobre isso também. Vamos lá. Feito isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou agora pegar
essa nossa medida de acumulado, eu vou dividir simplesmente por essa total. Quando eu divido uma pela outra, eu tenho meu percentual, tá? Do Pareto. Então, ó, vou pegar aqui, ó, nova medida. E eu vou chamar de percentual acumulado. Percentual Pareto, vai. Percentual Pareto. Igual, uma divisão eu posso realizar ela através da barra, normal. Só que eu gosto de usar a função divide. Ela é mais elegante, tá? Ela trata o erro quando eu divido por zero. Então eu vou usar lá, ó, receita acumulada dividido por receita total. Vamos ver? Isso vai me dar um percentual que vai de zero não, né? De um valor aqui que é 359 por 2,8 milhões até 100%. Essa é a ideia. É uma curva que vai de zero até aquele valor lá. E eu vou jogar isso aqui na tela. Vamos ver. 13%. Pô, Léo, mas está em decimal. Calma. Só você clicar na medida, vai lá, ó, em percentual, e você transforma ela daí em percentual. Tá lá, 12,82%. Vamos achar aqui o nosso 80%? Vamos achar? Vamos achar. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o nosso último produto, tá? Que traz até 80% do faturamento. Ou seja, eu tenho 48 produtos de 91. 48 de 91. Deixa eu fazer minha continha aqui, ó. 48 produtos de 93, na verdade, né? Porque lá no final ele repetiu, né? 91, 92, 93. 52% dos produtos trazem 80% do meu faturamento. Então, nosso Pareto aqui, como eu falei, né? Não é bem 80-20, porque a nossa empresa aqui é mais equilibrada, as vendas dos produtos. Léo, como é que eu visualizo isso num gráfico para ficar bonitão? Vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma nova página aqui. Geralmente a gente analisa um gráfico muito comum, né, para a gente analisar isso é o seguinte, ó. É um gráfico de coluna e linha, tá? Coluna e linha. Onde eu coloco no meu eixo X o produto. Vou botar o ID do produto, tá? Vou colocar o ID aqui simplesmente para ficar mais fácil de ler e não ter que ficar girando a cabeça. O ID do produto no eixo. Aí eu coloco a receita acumulada no eixo Y. O que eu fiz de errado? Ah, já sei o que aconteceu aqui. Aconteceu que no eixo X ele botou o código como se fosse um número. E aí ele criou um gráfico categórico. Ficou horrível. Vou fazer o seguinte, ó, vou lá em formatar visual, tá? E eu não quero que esse meu eixo X seja contínuo. Eu quero que seja categórico. Pronto. Botou lá agora o acumulado, porém ele fez o acumulado do inverso. Eu quero inverter isso aqui. Eu quero vir aqui nos 3 pontinhos, classificar o eixo por ordem crescente, do menor para o maior. Ó, olha que legal. Tá? Olha que legal. Essa é uma possibilidade. Ou então, acho que melhor ainda, é o seguinte, ó. Eu botar a receita aqui, na verdade, ao invés de receita acumulada. E no eixo Y da linha, o percentual. Acho que fica melhor. É assim geralmente que a gente olha. Aí, ó. Tá? Tá aí. Então eu posso analisar aqui, ó. Claro, não fica perfeito porque é longo, né? Mas eu consigo olhar ali quais são os produtos, né, que me trazem até 80% do faturamento. Se eu botar uma linha constante, por exemplo, aqui eu não consigo, mas eu poderia usar aqui, ó, algo bacana, ó, nova medida. Eu poderia botar aqui uma nova medida chamada 80%, igual a 0,8. 0,8. E eu jogo lá no gráfico só para ficar uma linha constante e você analisar. Ó, vamos ver. Ó, tá lá. Na hora que ele cruza aqui, eu tenho lá qual foi o último produto que me trouxe até 80% do faturamento. Legal, né? Show de bola. Essa é uma possibilidade, tá? Mas eu quero avançar agora para mostrar para você, ó, nesse formato aqui de waffle. É um visual chamado waffle. Legal, Léo. Como é que eu faço para mostrar esse carinha num gráfico de waffle? É o seguinte. Vamos voltar para a página 1. Eu tenho que buscar na nossa biblioteca de visuais, tá? Aqui, ó. 3 pontinhos, obter mais visuais. E aqui dentro eu tenho a possibilidade de achar esse nosso visual. Localize ele aqui, ó. Waffle Chart. Ou é o Enlighten. Acho que esse aqui, tá? Enlighten Waffle Chart. Cliquei nele. Vou dar aqui agora um
adicionar. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse carinha na tela da seguinte maneira. Ó. Ele veio para cá, tá? Enlighten Waveform Chart. Vamos fazer primeiro o nosso faturamento de 80%. Bom, eu criei a regra de 80%, né? Então, eu vou botar esse 80% que eu botei na mão aqui, ó. Tá? Vou jogar ele aqui dentro, no valor. Tá? Putz, não apareceu os 80% aqui. Ele tem um segredito, que é o seguinte. Eu tenho que ter uma outra medida de 20%, tá? Que é o complemento do Pareto. Vou ter que sempre ter o complemento. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí essa minha medida de 20%, eu jogo aqui dentro, ó. Vamos ver. 20%. Cadê? Travou. 20%. Ah, eu tenho que botar o grupo do ano aqui. Faltou esse detalhe também, deixa eu ver. 20%. 80%. Faltou botar aqui o grupo. Eu tenho que agrupar na coluna que eu estou filtrando lá em cima, que é o ano. Então, deixa eu botar o ano aqui, ó. Deixa eu botar o ano aqui no meu grupo. Agora sim. Agora deixa eu botar meu 80% lá. Agora foi. Bora lá. Tá, então agora eu vou até tirar fora esse título para não ficar feio. Vou tirar fora o título ali, em geral. Tiro o título. Posso trocar as cores como eu quiser, ó. Por exemplo, eu quero botar essa primária mais clarinha e a secundária assim escura mesmo. Aí. Então agora eu tenho 80% do quê? De faturamento, né? Eu posso vir aqui agora no visual e escrever isso de alguma forma aqui de faturamento. E aqui no caso, ó, você pode fazer semelhante, né? Vindo aqui, ó, visual, blurb, faturamento. Como é que você sabe, Léo? Putz, cara, eu fucei muito. Eu fuçando você aprende muito também, né? Mas claro, com algumas dicas importantes como essa aqui você já consegue fazer. Agora, o outro, que é o nosso de quantidade de produtos, que é aquele nosso 52%, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fazer aqui, ó. Primeiro eu vou ter que criar uma medida que me traz esse percentual. Ou seja, eu tenho que saber qual foi o ranking do produto que eu tive 80%. Ou menos, um pouquinho menor, né? 79%. Eu quero pegar o 48%. Como é que eu pego esse valor de 48%? Eu vou criar aqui uma medida para me retornar a quantidade total de produtos primeiro, tá? Que é 93 no caso. Vamos lá. Vem aqui, ó, nova medida. E para eu saber a quantidade de produtos, basta eu fazer uma contagem de linhas da minha tabela produto. Então, ó, quantidade produtos. Se eu fizer uma contagem de linhas, em inglês é count rows, tá? Da minha tabela produto, eu tenho lá a quantidade de produtos. 93 tem que dar, certo? Sim, né? Vamos ver. Quantidade de produtos, botei num cartão, 93. Maravilha, maravilha. Agora, que vem a parte mais tricky, mais, né? Um detalhezinho aqui, que é o seguinte, ó. Como é que eu retorno 48 agora para saber, né? Que esse é o meu último produto, né? Que me traz até 80%. Eu faço o seguinte, nova medida, tá? E aí, ao invés de fazer uma contagem de linhas da tabela inteira, eu vou fazer uma contagem de linhas numa tabela filtrada. Então, olha só, quantidade Pareto. Eu vou fazer o quê? É uma contagem de linhas, né? Count rows da minha tabela produto. Por isso eu sei que dá 93. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um filtro por fora. Mentira. Um filtro por dentro. Eu vou filtrar essa minha tabela produto. Filtrar a tabela produto. Filtrar a tabela produto, tá? Para que ela me retorne apenas a quantidade de produtos que o percentual Pareto é menor ou igual a 0,8. Menor ou igual a 0,8. Então isso me deve dar 48. Vamos ver. 48. Tem que ser. 48. Maravilha aí, ó. Perfeito. Agora, como é que funciona esse nosso visual daqui? Eu consigo pegar ele de volta aqui. E eu tem que ser a seguinte lógica, ó. Primeira coisa que eu faço, eu boto meu agrupamento aqui, que é por ano, tá? Eu vou agrupar aqui, vou colocar o ano aqui no grupo, tá? E aqui,
A lógica é o seguinte. Eu tenho que botar a quantidade de bolinhas azuis aqui, ó, de baixo, mais a quantidade de bolinhas azuis clara, que a soma dos dois me dê o 100% do meu todo. Tanto é que aqui eu botei o quê? Eu botei 0,8 e 20. A soma deu 100%, certo? A mesma lógica vale quando eu tiver valores absolutos, como por exemplo aqui o 93 e o 48. Só que, detalhe eu não posso botar os dois já de cara como está aqui, 93 e o 48. Porque a soma me dá, sei lá, ultrapassa meu 100%. Com base nisso, o que eu tenho que fazer na verdade é como se fosse uma diferença de 93 menos 48, para que eu use essa diferença junto com o 48 lá, junto com a quantidade de 48. Vamos fazer aqui, acho que vai ficar mais claro para você entender. Nova medida. Eu vou chamar aqui, ó, quantidade de produtos diferença, ou diferença de produtos, tá? Vou chamar de diferença, quantidade de produtos. É uma particularidade desse visual, especificamente. Eu vou pegar aqui, ó, minha quantidade de produtos total, que é 93, e vou diminuir a quantidade de produtos Pareto. Isso vai me dar a diferença. Quer ver, ó? Vou jogar aqui, até junto aqui, ó, nesse gráfico. Quantidade, produtos, aliás, diferença, né? Diferença, quantidade de produtos. Tá lá, tá? Ó, se você olhar, ó, eu tenho 45 produtos que estão abaixo, né? Que não fazem parte do meu Pareto, né? E 48 que fazem parte. A soma dos dois dá 93. Então a soma desses dois me dá o 100% da minha amostra total. Então são esses dois valores aqui que eu vou usar nesse gráfico. Só não lembro muito bem a ordem aqui. A gente vai fazer a ordem no chute mesmo. Vamos botar aqui a diferença primeiro. Vamos botar a quantidade de Pareto depois. E é isso mesmo. Porque se eu inverter, ele inverte. Se eu inverter, ele inverte. Ó. Esse é o valor correto. 52% dos produtos me trazem 80% do faturamento. Vou fazer aqui o mesmo processo, ó, de tirar fora o título. Tirei fora o título. Vou mudar aqui também o visual para escrever lá quantidade produtos, né? E vou botar lá minha cor primária com um azul clarinho também. Então, olha só que bacana isso daqui, galera. Eu tenho que 52% dos meus produtos, né, me trazem 80% do faturamento neste ano aqui. Se eu mudar o ano, muda lá para 49. Muda aqui para... Continuou 49. No ano de 2020, 2021 foi igual. 2022 foi 52%. Então tá aí, galera. Olha só que top, né? Essa nossa análise de Pareto 80-20. No caso aqui, Pareto 80-52, tá? Então isso aqui é muito, muito, muito poderoso, tá? Você consegue fazer e trazer muitos insights, né, com essa análise avançada aqui, utilizando o Power BI. Léo, agora, claro, eu quero ir para a parte visual. Chegou o momento. Tá? Então olha só o que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. A parte visual, digamos, é a parte mais simples, entre aspas, tá, de você fazer, desde que você tenha já definido seus indicadores, já saiba as análises, tenha referências para poder, então, criar visuais, né, de acordo com referências que você já conhece, que você encontrou na internet, de outros profissionais, referências que eu mesmo passo para os alunos. Então, ela é a parte mais simples. Digamos assim, claro, exige um certo conhecimento em design. Para você montar, de certa forma, o template, o layout, vai exigir um pouco que você manipule alguma ferramenta de criação. Por exemplo, o PowerPoint. Você pode abrir o PowerPoint, ou você pode utilizar o Figma, que é onde a gente utiliza muito hoje para criar nossos backgrounds. Ou então você pode usar o Canva, tá? Mas a grande sacada, e o que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte. Você vai ter referências para poder se inspirar, tá? Você não vai ter que tirar da cartola a ideia, putz, e agora? Como é que eu faço? Vou criar do zero. Não, tá? Não tente fazer isso. Uma das recomendações muito importantes que eu sempre passo em storytelling e design de dashboards é use referências. Use referências, tá? Isso aí muda completamente o jogo, tá? Uma vez que você tem alguma referência que você gostou, você vai utilizar aquilo como template, modelo, para que ela sua própria, tá? E aí, nós temos vários e vários conteúdos, tá? E várias aulas sobre Figma, com a Sayuri, inclusive, que é a ninja do Figma, né? Onde ela explica em detalhes como é que você pode criar um template, um background dentro do Figma. Porque quer ver uma coisa? Essa visão que você está vendo aqui, ó, tá? Ela tem muita coisa já pronta
antes de entrar no Power BI. Vou te mostrar, quer ver? Olha só, eu vou utilizar essa nossa página em branco para vir aqui ó, em configurações da página, tá? Configurações de tela, mentira, tela de fundo, imagem, eu vou procurar uma imagem de fundo. Deixa eu localizar aqui e eu já te mostro. Vamos lá. Deixa eu achar ela aqui, ó. Porque você vai ver como é legal tá, quando você prepara isso antes do Power BI. Vamos lá, aqui, cá, aqui, aqui, lá, aqui. Achei, background. Então olha só, tá? Eu tenho aqui 4 imagens, tá? Vou pegar aqui como exemplo o frame 2, que é a página 2, tá? Vou abrir aqui para você ver, ó, dentro do Chrome. Vou abrir para você dar uma olhada. Olha só a mágica, a loucura que isso aqui. Olha que top. Tá abrindo aqui o navegador. Olha só. Isso aqui é o que está naquele arquivo, tá? E isso aqui são blocos, né, que você cria na ferramenta que você escolher. Seja o Figma, seja o PowerPoint, que eu usei muito PowerPoint durante 4 anos. Eu usei PowerPoint, 5 anos eu usei PowerPoint. 4 anos, vai. E aí nos últimos 2 estamos utilizando o Figma, evoluímos para o Figma, tá? Que é uma ferramenta online, você encontra, ó, Figma, você digita aqui no Google, né? Você encontra lá uma ferramenta online gratuita de design, de criação de, né? De banners, de design, qualquer coisa de design você pode criar lá, tá? Muito fácil, muito poderosa de você utilizar, de você criar. Então se eu importar isso aqui no meu Power BI, putz, aí matou a pau, né? Aí vai ficar muito mais fácil. Ó. Vou usar aqui o frame 2. Vou botar aqui o meu ajuste ó, para ajuste. E vou colocar aqui transparência para 0. Olha só. Muito melhor já, né? Putz, melhor não. Como assim melhor? Calma. É só eu botar tudo transparente. Tudo transparente aqui. Você vai ver que vai ficar bem legal, tá? Então eu posso vir aqui, ó. Formatar visual. E colocar ele sem fundo. Aqui em efeitos. Vou tirar o fundo. Tirei o fundo. Vou botar aqui o valor do balão, que é o valor da fonte, como branca. Vou botar aqui como 28, por exemplo, tamanho, menorzinho. Show de bola. Tá lá. Agora eu vou pegar essa minha formatação, ó. Vou colar aqui, ó, com o pincel de formatação, nesse carinha. Show. Vou colocar aqui também, nesse outro carinha. Tá lá, muito bom. Tá? E eu vou fazendo isso para todos os meus visuais. Inclusive para esse, ó. Só que aqui eu vou fazer na mão. Tirar a tela de fundo. Vou botar também aqui o visual com a cor do texto branca. Maravilha. E a mesma coisa aqui. Cor do texto branca. Lá em geral eu vou tirar o fundo. E tá aí, ó. Os demais seria algo muito semelhante, né? Que aí eu deixaria de dever de casa para você praticar. Então, tá lá, só ajustar os tamanhos daí. Você tem aqui ó, uma análise poderosíssima que a gente fez em 1 hora e pouquinho, né? Isso porque eu tive que fazer devagarinho para te explicar, mas imagina você dominando isso já, né? Sabendo fazer por conta própria. Uma análise como essa, em um dia você transforma completamente os relatórios da sua empresa, cara. É poderoso demais, tá? É muito, muito poderoso mesmo. E eu te garanto também que isso vai transformar a sua carreira. Porque vai dizer, um conhecimento como esse, você sabendo criar relatórios como esse, dashboards de alto impacto, uma entrega de altíssimo valor, vai ou não vai te dar mais destaque? Você vai ter ou não vai ter mais oportunidades? Você vai ou não vai se tornar reconhecido na sua empresa, reconhecido no mercado? Cara, eu te garanto que sim. Eu tenho certeza também absoluta que você quer mais, né? Que você quer realmente evoluir. Então, justamente por isso eu quero fazer um convite para você, um convite super especial. Só que não é um convite para um curso simples, para um conhecimento básico, não. É um convite para uma transformação completa da sua jornada profissional. É um convite para você participar da nossa imersão em Power BI Cases Reais. Uma imersão de 3 dias para você aprender muito, mas muito, sobre Power BI, sobre análise de dados, sobre negócios e ainda poder fazer networking de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Porque lá na imersão, que é em São Paulo, tá? Você vai ter a presença dos maiores profissionais, das maiores referências em BI do mercado. A nossa equipe, os nossos mentores, muitos mentorados nossos também, além de mais de 150 participantes. 150 participantes
para você poder fazer networking, trocar ideia e crescer junto com eles. Muita gente, eu tenho certeza absoluta, que já passou pelo seu momento, já passou pelo que você está passando hoje e já atingiu objetivos que você quer atingir. Então você vai poder compartilhar a sua história, poder compartilhar e ouvir, né, a história de mais pessoas que já passaram por isso e vão te dar as dicas, o caminho para você conseguir tudo o que você quer. Então na imersão, a gente resolve um dashboard para cada um dos dias, tá? Esse dashboard aqui, ó, comercial, que eu utilizei de referência nesse aulão, é o do terceiro dia, onde o nível já está mais elevado, onde a galera já entendeu mais sobre BI como um todo, sobre análise de dados, sobre Power BI, sobre linguagem DAX, e aí a gente vai para um dashboard mais elaborado, tá? Um dashboard mais complexo. Inclusive, na imersão, a gente faz a conexão num banco de dados. Você vai aprender até mesmo isso, tá? E eu ensino do zero, não se preocupe que você vai aprender do zero, independente do seu background, independente da sua formação, independente do seu conhecimento prévio, te garanto. Tá? Então no terceiro dia a gente cria esse dashboard aqui e também você vai aprender esse layout no Figma, esse background. A Sayuri vai fazer uma aula especial para você aprender a fazer ele no Figma lá na nossa imersão no terceiro dia. Tá? Já no primeiro dia, a gente aprende os conceitos de BI e a gente monta esse dashboard aqui. Eu passo bastante pelo pilar 1, 2 e 3, extração, estruturação e modelagem. Tá? Temos também cálculos? Temos. Pilar 4. Temos também visuais? Temos, né? Dá para ver aqui que é um baita dashboard, né? Olha só esse nível, né? Dashboard de logística com análises importantes, indicadores aqui muito legais de calcular, né? Essa análise aqui, ó, no mapa que eu achei incrível, ó, você clica lá na filial, ele filtra o mapa. Essa outra análise aqui, ó, onde eu coloco uma dica de ferramenta, eu vou explicar lá também, né? E você coloca imagens. Cara, isso aqui é realmente incrível, né? É um poder absoluto, um poder absurdo, né? Que um dashboard desse traz para uma empresa. Então no primeiro dia a gente começa do zero, eu explico o conceito de BI, explico sobre modelagem de dados, relacionamentos, que eu comentei aqui com você, né? Só que a gente vai bem mais a fundo. E você vai fazer na prática, né? Você é obrigado a aprender lá comigo, porque você vai ser desafiado, você vai ter que praticar, tá? Todo mundo vai estar com o seu notebook próprio, né? Você leva o seu notebook e lá você vai ter a base de dados para poder, então, fazer junto comigo, né? Tem vários exercícios, vários desafios em grupo que a gente cria lá, tá? Então, cara, realmente um ambiente muito poderoso. Nós temos um lema aqui na Power BI Experience que é: o ambiente sempre vence. E todo mundo que participa da nossa imersão sai de lá com uma vontade realmente de fazer acontecer, que é algo muito poderoso. É muito top mesmo. É muito gratificante também para mim ver os resultados dos alunos após a imersão. Na sequência eu vou te falar de alguns dos resultados, tá, dos alunos. Mas vamos para o segundo dia, tá? Porque no segundo dia, ó, eu crio um dashboard com você, né? Um dashboard financeiro. Um dashboard com o saldo, dashboard com o valor recebido, o valor a receber, valor pago, total a pagar, um fluxo de caixa com botões onde eu posso fazer mudança de gráfico para um fluxo de caixa projetado, aqui uma movimentação diária, análise de inadimplência e um fluxo de caixa aqui também, aliás, uma DRE, olha só, a gente faz até uma DRE, um demonstrativo do resultado do exercício. E sabe o que é mais legal? É que você não aprende apenas Power BI, você aprende sobre negócios também. Porque eu trago aqui esses cases, tá, que vieram de consultorias minhas. Consultorias que eu tenho executado aí há mais de 5 anos já, para grandes empresas. Então eu peguei cases, claro que eu mascarei os dados, né, porque eu não posso mostrar aqui informação de cliente, mas são cases que vieram de consultorias, por isso que são cases reais. E eu costumo dizer o seguinte, que você aprende... Quando você faz um treinamento comigo, uma imersão comigo, você aprende com quem vivencia o dia a dia das empresas, com quem está realmente no campo de batalha, no mundo de negócios, tá? Com quem já executou projetos, dá treinamento para grandes empresas, tem resultados expressivos no mercado, e não com quem apenas é um professor de Power BI. Tá? Porque eu aprendi primeiro a executar projetos para depois ensinar. Executei projetos para grandes empresas para depois ensinar, para poder... Somente depois, né, que eu criei essas imersões, treinamentos. Então, você vai aprender com quem hoje ainda executa projetos de BI, tá? Então é sobre negócios, é sobre carreira, é sobre desenvolvimento, não somente Power BI. É muito mais do que Power BI. Claro que Power BI é, digamos,
o core, né? É imersão em Power BI, só que não é somente Power BI, tá? Quero deixar isso bem claro, porque você cresce em várias frentes lá na nossa imersão, tá? Então, no segundo dia, a gente fala muito aí de cálculos mais avançados, com linguagem DAX, né? E no terceiro dia, você já teve uma prévia aqui hoje, né? E você vai, inclusive, aprender a conectar em banco de dados. Então, é um conhecimento extra que você vai ganhar aí nesse terceiro dia. E acredite, tá? Acredite que você, porque 100% dos participantes que foram até hoje, todos eles saíram com os dashboards prontos. Então, não teve uma pessoa de 150 pessoas que participaram da última edição, todas elas saíram com os 3 dashboards prontos, dashboards que elas executaram lá na hora comigo. Então você vai aprender. É impossível você não aprender. Em 3 dias você vai se transformar completamente. Tá? Você vai entrar com conhecimento básico, digamos que se você hoje está no nível aqui, você vai sair 10 vezes mais poderoso, 10 vezes, né, com conhecimento 10 vezes maior do que o que você entrou. Pode acreditar, beleza? Algum lugar aqui dessa página, algum lugar desse vídeo aqui, tem um botão, tem algum link para você saber qual que é a próxima data, qual que é a próxima imersão. Aliás, quando que é a próxima imersão, tá? Para que você possa garantir sua vaga. Não deixa para depois. A gente faz vendas por lotes. Ó, se estiver, por exemplo, quando estiver num certo lote, cara, aproveita porque logo encerra, tá? E na hora que bater 150 pessoas, já era. Aí não tem mais o que fazer. Aí você vai ter que esperar aí 2, 3, 4 meses para poder participar da próxima. Então deixa eu deixar bem claro, ó, para quem que é a nossa imersão. É para todo e qualquer profissional que quer evoluir na carreira com Power BI. Independente do seu nível. Pode ser do nível 0, porque eu explico do 0 no primeiro dia, tá? Tudo do 0 realmente. Assim como para profissionais que são mais experientes já. Que querem revisitar os conceitos, que querem aprender sobre outras áreas, que querem fazer networking de qualidade. Porque não tem networking igual na nossa imersão, tá? Eu, Davi, o Gerson, a Sayuri, o Netão, que é um personagem incrível aqui, os nossos mentorados, a minha esposa Karina, quem mais? O Robertson, o Klaus, que são da nossa equipe, cara, sem contar os mentorados, né? E outras pessoas lá que vão para participar, que sempre podem ajudar e vão te ajudar. Inclusive, porque agora eu lembrei um ponto importante, os mentorados, tá? Eles passam de mesa em mesa para poder te ajudar caso você fique com alguma dúvida. Então, como eu falei, é impossível você não aprender e você não sair com os 3 dashboards prontos, porque é um desafio que eu faço. Um desafio que eu vou lançar aqui agora para você. Se você tá com dúvida de que não é para você, e você for na imersão, e você chegar lá no final dela e disser o seguinte, Léo, não era para mim, eu vim aqui de curioso, cara, eu te devolvo o dinheiro. Tá? Não foi para mim, Léo, realmente não deu certo, não consegui fazer, mas claro, você vai ter que mostrar pelo menos o mínimo de vontade lá. Tá? Se você falar, Léo, fui na imersão, não deu certo, não consegui fazer nada, deu tudo errado, não aprendi, eu te devolvo o dinheiro. É um compromisso agora. Nunca fiz isso antes, nunca fiz mesmo. Porque eu tenho certeza absoluta que você vai aprender. Tá? Se der 1% de pessoas que vão falar isso pra mim, cara, é muito. Não vai dar. Porque todos os 150 participantes da última edição saíram com o dashboard pronto e elogiaram demais. E muitos resultados já foram colhidos. Tá? Então, ó. Participa, tá? Aqui embaixo tem algum link aqui para você conhecer, saber quando é que é a próxima data. E se você tiver qualquer dúvida, fala com a nossa equipe. Fala com a nossa equipe que a gente vai tirar essa dúvida. Vamos matar essa dúvida aí para você não se arrepender depois, beleza? Quero tocar aqui agora alguns depoimentos de quem participou para você ter uma noção do espírito que é a nossa imersão, como é contagiante, né? Como que é boa e como também como é transformadora. Então, dá uma olhada, te vejo lá no dia do nosso evento, hein? Quero ver você lá, ó, cedinho no primeiro dia, aprendendo muito sobre Power BI. E 3 dias a gente vai passar juntos lá. Serão 3 dias transformadores. Até mais. Um network que sai dessa sala aqui é gigante. E aqui eu vi que contribuiu mais ainda com as coisas que eu já tinha na minha mente, né? Então foi um complemento muito importante. A gente achava que nossos dashboards eram bons, mas olha, depois de hoje é uma porcaria. Na hora que a gente aplicar lá, isso aqui vai ser demais, vai ser um up nas visões que a gente tem, que até o próprio pessoal de TI tem dificuldade, sem palavras. Essa outra visão sobre análise de dados, né? Não só técnica, mas storytelling, posicionamento de carreira, para mim isso foi incrível. Tenho a agradecer a você, e mesmo não trabalhando com o BI totalmente, mas eu fui aplicando a visão da análise de dados com um todo, né? Que
O Power BI pode acabar amanhã, mas isso daí só vai crescendo se você tiver a mentalidade de não apertar botão, né? Então, muito obrigado e parabéns a todo mundo que está participando. Na hora que eu cheguei aqui, eu vi o Léo tá falando umas coisas tipo, bem básicas de Power BI, e eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, não, eu vou deixar rolar, né? Aí eu fui rolando e fui mostrando coisas que falei, caraca, eu 4 anos de Power BI não sabia disso. De fato, foi um evento sensacional que não dá para chamar de treinamento só de Power BI, tá? É muito mais complexo. E foi uma motivação de carreira, então a gente sabe onde a gente pode conseguir. E é a primeira imersão que eu faço presencial e é surreal o que essa comunidade representa. A ajuda que as pessoas dão, os mentores que estavam aqui hoje. E, cara, é uma comunidade muito diferenciada. E creio que a grande diferença da equipe do Léo e do Léo é a entrega. Existem muitas pessoas que prometem, fazem eventos e você sai de lá assim, o que eu vim fazer aqui? Eu não encontrei o que eu vim buscar. Então é um prazer estar sabendo e saindo daqui que o que eu vim buscar eu recebi muito a mais. Como é legal você estar se juntando ao Gerson, né, ao Davi, ao Fala Analíticos, né, cara, como esses caras são fera. Como é legal estar perto de gente tão fera assim, pra gente que está aprendendo. Eu sou seu aluno desde a Udemy, então para eu estar aqui hoje é porque está tendo valor, né? Nesse tempo eu abri minha empresa de BI, hoje a gente já tem uma carteira de clientes bem interessante e a gente vem crescendo. Então, mesmo tendo o curso completo, aqui a gente pode ver coisas que, às vezes, é um detalhe que mudou tudo, até nos meus próprios projetos que eu já tenho. O tanto que teve de conteúdo, de contato com pessoas incríveis, né? De oportunidade, é muita oportunidade. É um terreno muito fértil, esse lugar, que você junta pessoas muito incríveis, cara, só vai sair coisa boa. Essa magia de criar um ótimo ambiente é algo muito grandioso e que eu adorei aqui no curso. Porque foi incrível, realmente. Então, para mim, valeu demais. Essa dinâmica, essa troca do presencial, a gente também sente no curso. Nas lives a gente sente também, mas com a energia da troca aqui bem pertinho, cara, isso fez total diferença. Como diriam uns colegas meus, eu cresci 50 anos em 5. Né? Mas, então a gente crescemos várias horas em 16. E é isso aí. O que nós somos?